Soares. O Alexandre Senechal tá de volta aí para destacar o Coritiba. Tem as falas aí do Thiago Kozlowski, avaliando esse confronto aí com o Grêmio, né? E a zona do rebaixamento. Coritiba tá afundado lá nas últimas posições do campeonato, Alexandre. É isso aí, Linhares. E o Kozlowski falou bastante sobre esse confronto contra o Grêmio, né? Projetou depois da vitória contra o Internacional no Beira-Rio. E além disso, também falando sobre essa briga do rebaixamento, né? Ele que tá adotando um discurso de ir jogo a jogo, pro Coritiba conseguir chegar naquela marca dos 30 pontos, entrar naquela briga de novo, né? Porque hoje o Coritiba tá muito atrás, são 11 pontos que dividem, que separam, né? O Coritiba, o 19º, do Santos, que é o 16º. O Santos tem 34, o Coritiba tem 23. Mas a vitória lá no Rio Grande do Sul deu bastante moral pro elenco, deu bastante confiança também pra torcida. Até o Linha destacou no começo do programa, e uma frase que eu tenho ouvido bastante: o Coritiba tem 1% de chance de permanecer na Série A, mas enquanto tiver 1% de chance, vai ter 99% de esperança. E é nisso que o Thiago Kozlowski também se apoia. O treinador do Coritiba já projetou o jogo contra o Grêmio e também falou mais sobre essa briga para sair da zona de rebaixamento. Isso nos dá moral, né? Com certeza, né? Você ganhar de um grande adversário como é o Inter, né? Uma equipe muito qualificada que estava disputando o título da Libertadores até um tempo atrás, né? Eu acho que o cenário vai ser muito igual, né? A única diferença é que nós vamos estar jogando dentro da nossa casa, né? Que é o nosso estádio, dentro da nossa torcida, né? O Grêmio é uma equipe muito forte, muito qualificada, está jogando aí para a vaga da Libertadores, né? Vem fazendo grandes jogos, tem um grande treinador, né? Que é o Renato. Então a gente vai lá com muita humildade, sabendo também da força do Grêmio, mas a gente tem que tentar se impor, né? A gente tem que tentar se impor, fazer um grande jogo, tentar colocar o nosso jogo em relação ao Grêmio, né? Para que a gente possa, juntamente com a nossa torcida, nos empurrar lá, fazer o resultado que nos interessa e é 26 pontos. E na verdade, assim, a briga pela zona do rebaixamento, pra gente, ela tá indo jogo a jogo, né? Então a gente hoje mirou o Inter, agora vamos mirar o Grêmio. E assim, ao final da 38ª rodada, a gente vai ver em que lugar que a gente ficou. Agora a ideia é que a gente possa, cada jogo uma final, cada jogo tentar a vitória, independente se nós estamos jogando dentro ou fora, para que a gente soma o maior número de pontos dentro da necessidade que a gente tem no momento. E para conseguir isso, né, a gente fez a projeção. Coritiba, na partida contra o Inter, né, faltavam 9 para acabar o campeonato, precisaria de 7 vitórias e um empate. Então tem essa sequência agora: Grêmio, Goiás em casa, os 2 jogos em casa, depois o América Mineiro, lanterna do campeonato, fora, esse já também praticamente rebaixado, e depois mais um jogo em casa do Coritiba contra o Cruzeiro na Vila Capanema. Então o Coritiba tem essa sequência de jogos em casa, né, tem essa projeção favorável de conquistar vários pontos, né, de pelo menos 3 vitórias em 4 jogos. Mesmo assim, a situação pode ficar bastante difícil. E o técnico Thiago Kozlowski tem uma preocupação bastante grande para esse confronto contra o Grêmio: um atacante de renome, um atacante de fama internacional, Luizito Soares. É um jogador aí que dispensa comentários, né? É um grande jogador que joga num grande time, né? Logicamente que o Soares nos preocupa, assim como todo o time do Grêmio, né? O Grêmio num todo é um time muito bom, haja vista que joga para disputar Libertadores, enfim, e jogou para disputar títulos todo ano, né? Então, com certeza o Grêmio vem muito forte. A gente espera um jogo muito difícil dentro da nossa casa, né? O Grêmio vem de uma grande vitória agora contra o América lá, né? De 4-3, não é fácil ganhar do América lá dentro, e eles conseguiram. E a gente espera agora, a primeira situação é a gente descansar os atletas, recuperar os atletas, mobilizar os atletas e ver quem vai ter condição de jogo, né? Para que a gente coloque o que a gente tem de melhor fisicamente, tecnicamente, nessa situação, nesse jogo específico, no jogo de quarta-feira. E aí, logicamente, que nós vamos também estudar o Grêmio, ver os pontos, né, onde nós podemos ter situações de machucar o Grêmio, principalmente na parte defensiva, mas também temos que cuidar com o equilíbrio defensivo, que o Grêmio é uma equipe muito perigosa, principalmente tendo um atacante como o Soares. Falou dos perigos do Grêmio, elogiou bastante o Soares, o Coritiba, que tem essa preocupação defensiva, não à toa, né? Pior defesa do Campeonato Brasileiro, junto com o América. 64 gols sofridos em 30 jogos, uma média de mais de 2 por jogo. Coritiba que também tem essa briga contra esse retrospecto negativo, né? O Coritiba tem agora 8 jogos pro final do campeonato. Se tomar gols nessa média, se tomar mais 16, iguala o América de Natal, que tomou 80 lá no Brasileirão de 2007 e foi a pior defesa
defesa da história dos pontos corridos com 20 clubes, né? De 2006 pra cá, né? A gente pega o recorte com o mesmo número de rodadas. Então, o Coritiba vem sofrendo muitos gols, tomou de novo 3, né? Contra o Internacional, mesmo com um jogador a mais, conseguiu, é verdade, a vitória, mas tem essa preocupação. Metade dos jogos do Coritiba no Campeonato Brasileiro, o time tomou 3 ou mais gols, né? Uma marca inacreditável para uma equipe que briga para ficar na Série A do campeonato. Pode prejudicar bastante, vem prejudicando bastante, mas, por outro lado, torcida bastante empolgada. Conversei com vários torcedores, né? Venho conversando com muitos torcedores desde que comecei a cobertura do Coritiba e todo mundo falando, né? Pô, esse jogo vai ser importante, nesse eu vou. O pessoal prometendo aí um bom público no Couto Pereira nesse jogo de amanhã. E o Coritiba, mais uma vez, precisando desesperadamente da vitória. Venceu o Inter, baita resultado, conseguiu chegar aos 23 pontos. Mesmo assim, ainda tá muito longe. A briga ainda tá muito complicada pro Coritiba, que precisa aproveitar agora essa sequência. Mais 2 jogos em casa. Teve contra Cuiabá e Palmeiras, fez 0 pontos, perdeu os 2 jogos, não marcou gols. E agora tem uma nova chance contra Grêmio primeiro e depois no final de semana contra o Goiás. Ainda dá, Dalk? Olha, é difícil, né? E é por isso que o Coritiba tá brigando pra permanecer na Série A. Você citou ali que é inadmissível um time levar tantos gols assim, né? Metade do campeonato, 3 ou mais gols. Pela primeira vez contra o Inter, que tomou 3 e conseguiu fazer mais 4, do que o adversário, né? E é por isso que o Coritiba está brigando de fato pra não cair. Porque o Coritiba, na metade do campeonato, levou 3 Thiago até falou assim, né? Estamos brigando pelo rebaixamento, né? Parece, né? Então, assim... Claro que ele quis dizer outra coisa. Não, claro. Mas o grande ponto é que o Coxa... ele é muito instável. Eu falei sobre isso no primeiro bloco já. Quando acha que vai ganhar, ele perde. Quando acha que vai perder, ele ganha, né? Eu tenho certeza que nem o mais otimista torcedor do Coritiba achou que o Coritiba iria ganhar do Inter. Pois é. Certeza disso, na verdade. O Inter vinha de 2 jogos, vencendo o Santos por 7-1 e vencendo o Vasco fora de casa por 2-1. O torcedor imaginava mesmo que o Coxa fosse lá, depois de 2 derrotas para Cuiabá e para Palmeiras, e venceu o Inter. Né? Então esse é o problema. O Coritiba, ele não se entrega, isso é um ponto bom, é óbvio, né? O Coritiba não tá se entregando de maneira alguma, só que o Coritiba perde pontos fundamentais para que ele volte pra briga. Então, mais uma vez, é fundamental o Coritiba vencer os 2 jogos em casa. Seria fundamental vencer Cuiabá e pelo menos pontuar contra o Palmeiras. Exato. Não aconteceu, não fez nenhum ponto. Aí vence o Inter, reacende a esperança, mesmo com apenas 1% de chance. Eu acho muito difícil acontecer, porque o Coritiba precisa contar com uma combinação gigantesca de resultados, os outros times perderem, mas o Coxa tem que tentar pelo menos fazer a parte dele, né? O Robson até falou no último jogo que o negócio é honrar a camisa, né? E eu concordo com ele. Então, a gente já falou isso várias vezes. Não tem que se preocupar com a tabela agora. Tem que tentar fazer ponto, né? Se tiver chance ou não, aí vê o que precisa fazer na penúltima rodada, na última rodada. Aí beleza, sabe? Só que o Coritiba não pode mais perder esse tanto de pontos que tem perdido em casa, né? Principalmente num jogo contra um Goiás da vida, por exemplo. Contra o Grêmio, claro, um jogo muito mais difícil, assim como era contra o Palmeiras. Só que o Coxa não pode perder pro Goiás em casa. O Coxa não pode perder pro América, mesmo que seja fora. Exato. Você vê, dos concorrentes aí que estão mais perto, né, pro Coritiba alcançar, o Santos, que é o primeiro time ali fora da zona do rebaixamento, com 34 pontos, joga fora de casa contra o Flamengo. O Bahia, que tá com a mesma pontuação do Santos, recebe o Fluminense, o jogo já é hoje à noite. O Goiás vai enfrentar o Cuiabá, o Bragantino, aliás, em casa. E o Vasco vai jogar contra o Cuiabá lá em Cuiabá. Então a tendência aqui, assim, se olhando pela circunstância de local, desempenho até aqui no campeonato, por exemplo, o Bragantino é favorito em relação ao Goiás, né? Vocês concordariam com isso? Sim. Né? Com certeza. O Cuiabá e o Vasco é um jogo triplo, né? Pode dar qualquer coisa, né? Pode, total. O Cuiabá ganhou do Botafogo fora de casa. O Vasco é um time que deu aquela arrancada, né? Pareceu o Curitiba naqueles 4 jogos lá, quando o Thiago assumiu, e
E depois agora aparece o Coritiba depois daqueles 4 jogos, né? Que só apanha também, né? O Cuiabá ganha muitos pontos improváveis também, né? E perde jogos extremamente fáceis muitas Flamengo vezes. E Santos, há uma tendência muito grande de que o Flamengo vença esse jogo, né? Sim. O Santos atuou, até ganhou do Coritiba, depois empatou fora com o Corinthians. E tem esse Bahia e Fluminense. O Fluminense vai de sangue doce lá, né? O Fluminense tá com a cabeça no sábado, né? Total. Então, hoje não tem o que fazer. Hoje é um dia que o Bahia tem que aproveitar essa situação do jogo, time né? completamente reserva do Fluminense. Então assim, hoje. O Bahia pode conquistar uma vitória importante para ele, né? Porque o Bahia com 34, indo a 37 pontos, ele dá uma respirada boa. Fica uma vitória dos 40 pontos, 2 vitórias do praticamente livrar matematicamente aí os riscos, né? Então eu vejo sim que o Coritiba, se ele vencer o jogo, que não vai ser fácil, né? Não vai ser ser Grêmio, fácil. É um time que, de maneira alguma. É muito difícil, belo time de futebol, bem treinado pelo Renato, tá brigando lá no alto da tabela, né? O Coritiba pode ir a 26 pontos e pegar aí Vasco parando, Vasco e Goiás parando em 31, 32 e o Santos em 34 pontos. Eu acho que desses times aí do 15º para baixo até o Coritiba, que é o 19º, eu acho que a possibilidade maior de vitória hoje é do Bahia, que joga em casa contra o Fluminense nessa rodada, né? O Goiás é um time que também, né, em casa, ele às vezes joga bem, às vezes ele joga mal, é um time que também é imprevisível, né? O Vasco fora de casa, não sei se vai ter força aí para bater a equipe do Cuiabá. Então, eu vejo que o Coritiba pode dar uma boa encurtada aí nessa distância, né? Sim. E tentar se aproximar, né? É difícil porque são poucos jogos e muito ponto para tirar de diferença. O Goiás é o time que participou dos grandes jogos com muitos gols no campeonato, né? 6x4 e 5x3. Perdeu os 2, né? De virada. De virada os 2. Tomou virada nos 2. Do Bahia e do Fluminense, né? 6x4 Bahia lá em Goiânia, inclusive, na Serrinha, e 5x3 pro Fluminense. O jogo foi em Volta Redonda. Volta Redonda, no Raulino de Olhar. E o detalhe daquele jogo contra o Goiás é que o time do Bahia abre 3x0. O Goiás vira pra 4x3. Não foi 3x0. Foi 2x0, 2x1, 3x1. 3x1, aí vira 4x3 e leva a virada 6x4. Então, jogo louco, né? Total, né? 2x0 Bahia, 2x1, 3x1 Bahia e 4x3 vira. Isso aí. E aí toma 6x4. Isso, toma 6x4. Aí fechou o 7, né? Fechou 7, 6x4 pro Bahia. Exatamente, fechou o 7. E esse do Fluminense também, né? Sai na frente, faz 2x0. Né, e o Fluminense consegue. Eu penso assim, porque do Bahia pra baixo tá todo mundo nessa briga aí, né? O Corinthians já tem 37, o Cruzeiro já tem 37, o Inter 38, né? Esses times estão aí a 2 vitórias em 8 jogos, né? E eles vão ganhar pelo menos 2 jogos. Mas pela tabela, Cruzeiro e Corinthians, eu não sei não, viu? Eu acho que brigam até o final. Eu acho que briga até o final também. Por exemplo, a última rodada é Curitiba e Corinthians no Couto Pereira. Pois mas nessa tecla faz tempo. O Corinthians joga amanhã com o Atlético. Não é nenhuma coisa impossível o Corinthians ganhar do Atlético. Eu acho que o Atlético é favorito. Não, eu também acho que o Atlético tem condição de ganhar do Corinthians ou não perder pro Corinthians, mas se o Corinthians ganhar o jogo, o Corinthians tá jogando em casa, tem o apoio da torcida e tal, é o Corinthians, entende? Então não é nada impossível de acontecer, né? Não é uma coisa assim, que zebra, né? O Corinthians ganhar do Atlético. Depois o Corinthians joga com o Bragantino, é um jogo normal. Depois joga com o Atlético Mineiro em casa, né? Onde o Atlético Mineiro é um time que o Corinthians tem vencido em casa, né? Nos últimos confrontos Copa do Brasil. O Atlético Mineiro também é um time extremamente inconstante, né? Aí vai lá em Porto Alegre, incríveis e ganha jogos aleatórios. Tem o Bahia em casa, né? Na 35ª, que eu acho assim, da lista de jogos que o Corinthians tem, o que o Cruzeiro, o Fluminense, esses times aí, eles vão ganhar mais pelo menos 2 jogos em 8, são 8 jogos para disputar, né? Então eu vejo que a briga é ali, do Bahia para baixo. E o Bahia eu acho que hoje vai dar um passo que vai praticamente tirar, né, o pé do lodo aí, vai subir na tabela, porque pega um Fluminense. Tem que aproveitar, né, a chance. Se der uma bobeada aí, ele fica. Porque é um jogo em casa, inclusive. Sim. O que a gente falava do, por exemplo, Coritiba e Cuiabá, né? O Bahia hoje está numa situação diferente o adversário, mas é o Fluminense reserva hoje, né?
Então, assim, a mesma situação que a gente falava, pô, tem que ganhar do Cuiabá. Depois de 2 grandes vitórias, tinha que ganhar do Cuiabá. Sim. Com todo respeito ao Cuiabá. O Cuiabá é um time que tá fazendo uma belíssima campanha. Mas tinha que fazer valer ganhando jogos, pô, ganhando do Cruzeiro fora, ganhando do Botafogo fora, né? O Cuiabá tá fazendo um trabalho muito bom, né? Não, e o Coritiba tem... tão difícil a gente imaginar o que vai acontecer com o Coritiba nessa rodada mesmo, na próxima rodada. Por essa inconstância, o Coritiba tem o mesmo número de vitórias em casa e fora. Isso é inimaginável. Né? Tudo bem que são pouquíssimas vitórias, são só 6. O pior mandante do Brasileirão, venceu 3 jogos e empatou outros 3 no Couto Pereira. E o grande problema do Coritiba é que não tem um meio termo. Ou o Coritiba ganha ou o Coritiba perde. O Coritiba não empata desde o jogo contra o Cruzeiro, que foi, se eu não me engano, em julho. Eu tava até olhando aqui agora. 0-0. 16 de julho, o último empate no nunca mais. Foi só vitória ou derrota. Depois disso venceu 5 e aí perdeu 11. Não, venceu 4, né? 5, venceu o Fluminense, venceu o Atlético e Atlético Mineiro. Venceu 4. Venceu o Inter. Tinha vencido perdeu 11. 2 antes do empate, Isso, no e venceu 11. Né? E daí perdeu esse tanto de jogo, né? Claro que o complicador maior foi os 8 jogos que perdeu em sequência. Claro. Né? Eu acho até que o do Bahia, complicador mesmo Vasco, foi aquele começo de 12 jogos sem ganhar. Com certeza. Ali foi o que decretou essa situação do Coritiba. Só que quando vence o Fluminense, fica a 1 ponto de sair da zona de rebaixamento. Aí perde pro Botafogo fora, um jogo polêmico, tem a teoria do efeito borboleta, se aquele gol do Robson é validado, não dá falta o VAR, o Coritiba teria outra sorte no Brasileirão e tudo mais. Mas daí, mesmo assim, a rodada ajudou e o Coritiba vencendo o Bragantino em casa poderia sair da zona de rebaixamento ainda. E aí vem segunda derrota seguida, perde pro Corinthians fora, perde pro Flamengo em casa, e aí o negócio desanda. Então, o problema é esse, né? O campeonato, na verdade, é um campeonato de regularidade. Você tem que ser regular, você tem que manter uma média de aproveitamento dentro do teu objetivo na competição. Se o teu objetivo é ser campeão, você tem que ter uma média bem alta. Se o teu objetivo é não cair, você tem que ter uma média ali em torno dos 45% a 55%. É básico isso, não adianta. Né? Você vê os times que estão fora da zona do rebaixamento, que são ali o Santos, o Bahia, eles têm 37% de aproveitamento, é bem baixo, né? Aproveitamento. Aí os times que já estão mais ou menos folgados ali estão perto dos 45%. Eu acho que 45% é um aproveitamento que o Cuiabá, por exemplo, tem 44% de aproveitamento, está em 10º lugar com 40 pontos. Né? Então é o tipo de aproveitamento que você tem que ter como objetivo no campeonato, é de 45% a 55%. Você faz um campeonato sossegado, né? Sem grandes ambições, mas também sem grandes riscos. O Coritiba tá com 25% de aproveitamento. Não, é muito pouco. É um quarto dos pontos que ele disputou, ele ganhou. O Coritiba, ele se colocou nessa situação justamente pelos jogos em casa. Na minha opinião, muito mais os jogos em casa do que qualquer outra foi coisa. Muito São melhor Paulo, fora, né? O São Paulo disputou 15 jogos fora de casa e não ganhou nenhum. Tem e tá com 39 pontos. E tá ali, né? Em casa ele tem um bom aproveitamento. O aproveitamento do São Paulo é 43%, né? Sim. E não ganhou nenhum jogo de visitante. A campanha do Coritiba é melhor do que a do São Paulo como visitante. Agora são Mas olha a diferença 8 derrotas e 6 empates. É isso, né? 8 derrotas e 7 empates. 7 empates, o 7º empate foi do queria saber uma coisa ali. Diga-me. Ainda tem treino hoje, né? Tem treino hoje à tarde. Hoje define. E se o William voltar, quem sai? Provavelmente o Bruno Gomes. Difícil, né? Mantém a estrutura que ele vem utilizando. Se ele tiver a trinca com o William, coerência do Thiago, e Sebastião Gomes. Coerência do Thiago deve ser o William Farias, o Bianchi e o Sebastião Gomes. E aí lá na frente, o Robson, o Slimani e o Marcelino Moreno. O São Paulo, vocês estavam falando 7 empates e 8 derrotas, tá? É difícil porque nesse caso eu não tiraria o Bruno Gomes de maneira alguma. Mas daí como é que você escalaria o meio campo? Sem o Bianchi daí. Eu ia perguntar se era sem o Farias, não é sem o Farias. Não. Manteria o Farias. Até porque o William é talvez o jogador mais consistente do Coritiba. Desde que voltou aí. Verdade, tem ido muito bem, tudo bem. Teve uma expulsão. Porque nesse jogo contra o Santos, mas tem que se preocupar muito com o aspecto defensivo, né? Porque não pode tomar tanto gol, né? E o William Farias, ele é um cara que
dá uma proteção. Ele ajuda bastante. Por exemplo, no jogo contra o Santos, a expulsão dele, pra mim, foi o que determinou a derrota. Claro. Sim, o Curitiba tinha chance de vencer. Pelo jogador a menos, né? E também pelo jogador que foi expulso. A gente tava lá no estádio. Sabe quando você vê o ambiente, o estádio lotado, a torcida nervosa por conta do Santos poder sair da zona de rebaixamento com uma vitória? Sim. E o negócio começa muito bem com gol e daí toma um empate rápido. Você vê aquele ambiente murchando. Com certeza. Cara, e assim, tava pra gente, acho que a impressão do Linha, a gente nem falou muito sobre E o isso, Santos mas... vinha do 7-1. Sim, tinha tomado 7-1 do Inter fora. Parecia assim, a torcida olhando e falando, meu Deus, tomamos 7 do Inter e não vamos ganhar do Coritiba, sabe? Desandou. E o Santos não conseguindo criar mais, tudo mais. Aí tem a falta do William Farias. Teve o trançapé, muita gente, não foi nem falta, teve. O William falou fora do campo, fora do gramado, trouxe na jornada. Eu não reclamo do segundo amarelo, reclamo do primeiro. Falou pra mim, trouxe na jornada. Claro, não coloquei o microfone, porque pode ser punido, tem toda aquela questão lá. Sim. Mas ele falou pra mim na saída ali, concordo com o segundo amarelo, não concordo com o primeiro. Houve o trançapé, houve a falta e o próprio William Farias admitiu. Muita gente, não foi nem falta, tal. O problema foi ele tomar o cartão amarelo num pênalti pro Coritiba, que o árbitro foi checar no VAR, o Wagner do Nascimento Magalhães, e por reclamação tomar o primeiro amarelo. Ficou pendurado e correu o risco, né? Eu já falei isso, né? Mas ele podia ter esperado um pouquinho pra reclamar, né? Pois é, espera ele decidir. Reclama se o Wagner não marca. E ele foi olhar e marcou o pênalti. Você Reclama vê que se o loucura, Wagner né? vai atrás, volta atrás. O cara antecipa a reclamação, né? Antecipou e aí a reclamação, acabou né? errando, né? Porque... E depois que E eu acho assim, quando o árbitro, num lance daquele ali, quando o árbitro é chamado no VAR, é chamado pra dar o pênalti. Não é chamado pra não dar o pênalti. Não, naquele caso foi ao contrário. Ele deu o pênalti no campo e ele foi chamado pra não dar. Mas eu acho que ele não ia mudar a ideia dele. E ele manteve, né? Isso pra mim é o mais importante. O cara ter a firmeza na decisão dele e manter. Raríssimo no futebol brasileiro. Raríssimo. Você vê o Daronco. O Daronco é um cara que geralmente mantém a decisão dele e contra o Santos ele... Mudou. Ele mudou, né? O Corinthians e Santos, no caso. Ele mudou. É que ele não deu, né, o pênalti, né? Ele não marcou. deu. Ele não deu. E foi, né? Ou não? Eu tenho minhas dúvidas. Você ontem falou que a bola deu na mão Do Pita? do Pita e não deu, né? Como não deu? Mandei Veja o imagem pra você, Veja o rapaz. vídeo. Mandei lá no seu WhatsApp, a bola explodiu no peito do Pita. Ela pega no braço do Pita, veja o vídeo. braço? Ela bate no braço do Pita. O vídeo tá Pita tá errado. assim, o Que é Pita isso? tá assim. Que assim, ele tá assim, Não, A bola aqui, bate no gente. peito dele antes dele fechar o braço. Na imagem que eu vi, A pelo bola menos. pega, que é a bola novinho, pega no tem braço. vista boa Se ela- aqui, tá o te Vidal, explicando. Não usa óculos. O Vidal teve um não gol usa anulado na óculos. arena. O Atlético teve um 18 anulado anos no ainda Vidal, dá, que a né? bola resvala no dedo do Vidal e o Atlético não tem o gol. Sim, mas Se o esse critério lance- é esse, eles têm que anular o gol do Pita. Mas esse lance é super Mas questionável. tem que anular o critério é porque esse. Mas Salomão não pegou bateu na mão do Ah, cara, não pegou, rapaz. Como gente. que tem Tem que uma anular? imagem que a bola pega no peito do Pita Isso. e depois ela vai pra frente e aí ele fecha o braço. Ela pega no Isso, peito e Não ele pega fecha o no- braço. então não pega no te braço do mandei. Pita. Pela Não imagem pega. que eu vi, Pega. não pega no braço. Então tá bom. A mesma que eu vi, também mandei pra você, inclusive. Se vocês estão falando, eu acredito. Você é teimoso. Aí, Vocês, dona André, vocês dá um jeito brigam, no vocês rapaz brigam aí, com a mano. imagem. Não, Dona André, acho que Se o cara viu uma imagem que não bate no braço, por que ele tá brigando com a imagem? A imagem que eu vi, ela não bate no braço. Briguentão aqui, brigando com a imagem. Então. O cara quer pôr o Garcês Quem é o na vaga do briguentão? Slimani. Agora quer dar uma mão que não bateu no braço. Nunca falei isso. Como não? Dá um Se eu tempo. quero botar o Garcês no lugar do Você Zimani. falou, você pôs na enquete aqui pra tentar forçar a barra é aqui. pra forçar a barra. Induziu o Kozlowski Escalando o a Curitiba. escalar o Garcês. ó. 82-18, já faz meia hora que tá assim. Ó, eu recebi tem uma mensagem do Slimani aqui, o Dalk é BG7. Sacanagem, não, que eu acho que ele ajuda o Coxa. Não, eu acho que o Bruno Gomes é um dos caras mais regulares aí na temporada, então. né? Ele só verdade. saiu do time porque machucou. Exatamente. Ele não perdeu a posição pra O Bianchi ninguém. acabou indo muito bem e ganha lavada. Né? Mas, é bom, assim, mas se ele faz não bem, machuca, O ele Bianchi é bom, o Bianchi é bom Bianchi é bom jogador. de bola, Ele, muito bom ele jogador. tem uma alta estatura, eu acho isso legal no Aliás, o jogador Maringá, da- hein? O quê? O Morelli jogando muito no Goiás. É verdade. E o Bianchi jogando bem no Coxa, Curitiba. né? O Bianchi demorou um pouquinho mais O Morelli, que o pra mim, Morelli. era o melhor daquele Pra mim meio também, campo. mas... O Coxa Morelli pegou já era- 3 lá e não O trouxe o Morelli Morelli. já era o melhor do interior desde que ele jogava no Cianorte. É verdade. Ele teve um problema, que ele teve uma lesão séria, que ele bateu a Isso. cabeça, tal, e ficou fora Exatamente. um tempo, mas Daí ele é ele muito foi pro bom Maringá jogador. e jogou muita bola. Enfim. Muito bem. Mas o Bianchi tem ido bem, só que eu acho ainda o Bruno melhor jogador num geral. Por isso que eu manteria ele.